No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Queremos saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa noite, mais uma vez, queremos adorar o Senhor. Estamos convidando o nosso irmão Edmilson para fazer a primeira oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Sim, vamos orar, agradecer a Deus pelo trabalho aqui que foi realizado, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Obrigado, meu Deus, meu Pai bendito, por tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas maravilhosas. Abençoa todos os irmãos que estão vendo, Senhor, essa live, que o Senhor possa tocar em seus corações também, Senhor. Abençoa o nosso pastor Jackson Batista, Senhor, teu anjo da igreja aqui em Vista Alegre. Abençoa o pastor Pedro também, Félix, no qual é responsável pela mensagem, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Os nossos pastores, abençoa todo o teu povo, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu convido agora todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias, aí na sua casa, Salmo de número 16. Nós faremos essa leitura, uma leitura devocional. Salmo de número 16. E diz assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. E não oferecei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a minha porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, a tua presença, a fartura de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, queremos abençoar a sua vida nesse instante. Pai, obrigado por esta palavra tão maravilhosa, ao qual o Senhor nos garante cuidado extremo para as nossas vidas, como assim dedicamos o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida a Ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos nesse momento tão difícil da nossa vida, momento de quarentena, onde estamos nos nossos lares, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, te agradecemos pelo teu grande amor, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Ó Deus, que o Senhor possa estar alcançando através dessa live todas essas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, e que tua palavra possa penetrar profundamente em seus corações. Obrigado mais uma vez pelo teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu e se deu por cada um de nós, e ao terceiro dia ressuscitou. E é no nome do teu Filho que nós te oramos, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Agora nós convidamos o Ministério de Louvor Manancial, para que você também possa adorar e louvar o Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de dores, tempos de sofrimento, tempos de dificuldades, mas na certeza que temos um Deus que pode todas as coisas e que nada foge do controle de suas mãos. E estamos aqui hoje para adorar e exaltar, porque a igreja do Senhor, ela jamais vai deixar de o adorá-lo e de exaltar. Não importa as dificuldades, nem o tempo em que estamos vivendo. Vamos continuar nesse mesmo intuito, de louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus, a tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora.
A tua igreja te adora. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Boa noite a todos. 21 de março de 2021. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos quantos estão nos ouvindo neste momento. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de trazer para vocês o que Deus já falou ao meu coração. E eu quero, meus amados, nesta noite, trazer uma reflexão num texto bastante conhecido de cada um de nós. Está em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17 até o versículo 19, que nos diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Amados irmãos, amigos que nos escutam neste momento, com estas palavras do profeta Abacuque, nós poderíamos até dizer que ele estava passando um momento muito bom na sua vida. Talvez um momento de alegria, de satisfação,
Mas é justamente, amados, que eu quero refletir com vocês, que este momento que o profeta está passando na sua vida, se não foi o pior, era um dos piores momentos que ele estava passando. E a mensagem de hoje para mim e para você, meu querido, é que através do que nós vamos ver na vida deste profeta, deste homem de Deus, é que independentemente da situação, independentemente dos problemas, independentemente das tribulações, nós devemos lembrar que somente Deus pode nos dar coragem e pode nos fortalecer e pode também nos livrar do mal, mesmo nos tempos de crise nacional. Como o momento que nós estamos passando atualmente na nossa nação brasileira. Então eu quero, amados, queridos, que você me acompanhe para nós entendermos que o profeta Abacuque, apesar deste texto, no capítulo 3, do versículo 17 a 19, conhecido como a oração do profeta Abacuque, nós vamos aprender com a vida deste homem, de que muitas vezes, as situações que nós estamos, nós precisamos atentar que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então eu quero voltar no início do livro, já no capítulo 1, para que nós possamos ver o momento histórico, o contexto histórico que estava passando aquele profeta, para que nós possamos entender por que esta oração de Abacuque é considerada uma oração de fé, daqueles que verdadeiramente confiam e colocam a sua vida no Deus excelso e poderoso. E nós podemos já analisar a partir do versículo 2 do capítulo 1 de Abacuque, que Abacuque aqui faz algumas indagações a Deus, assim como ele vai fazer um pouquinho mais na frente, no versículo 12, 13 até o 17. E nós vamos entender que essas indagações é de um homem que está perturbado, é de alguém que está aflito, é de alguém que não está se sentindo bem. E nós vamos ver por quê, o que é que estava acontecendo neste momento na vida do profeta Abacuque. Então eu convido, meu amado, você a me acompanhar com a sua Bíblia, a vida, um trecho da vida deste grande homem de Deus, e os ensinamentos que ele vai deixar para mim e para você, aqui neste livro, o livro de Abacuque. Já no capítulo 1, do versículo 2, Abacuque começa as suas indagações, quando ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. E o que é que o profeta estava dizendo a Deus com isso? Ele estava apresentando a Deus o momento que estava vivendo o reino de Judá. Judá, povo de Deus, que foi colocado ali junto daquelas nações, para que pudesse prosperar e levar justamente a mensagem de Deus, para que pudesse representar diante daquelas nações a retidão de um Deus todo-poderoso. Mas este mesmo povo estava vivendo num contexto histórico, da mesma forma que nós podemos até comparar, vivendo a nossa própria nação nesses últimos dias. E uma das características, até eu gosto sempre de anotar, para que não fuja delas,
é que ao redor de Judá estava havendo guerra. A Babilônia estava expandindo o seu território. Estava em conflito, em guerra com a Síria, com o Egito. E Judá estava no meio destes conflitos. Nós já podemos entender, amados irmãos, que a partir daí a situação não era boa. Mas também Judá estava vivendo de uma forma perversa e violenta. Ela estava cercando os seus justos de uma forma opressora. E o profeta estava vendo, estava no meio disso. O seu sistema legal, as suas leis, elas estavam, queridos, em ruína. E o profeta deixa bastante claro isso. Se você puder me acompanhar aqui no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 3 e 4, quando ele diz assim: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Não há, há contendas, e o litígio se suscita, se levanta. No versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Olha a situação que o profeta estava vivendo no meio daquele povo que deveria ser um povo que representasse a retidão de Deus, mas pelo contrário, era um povo que estava em perversidade, em violência, cercando os seus justos com contendas, com opressão. Estava o seu sistema legal em ruína, ou seja, ninguém obedecia às leis. Nos parece, irmãos, com toda sinceridade, o que nós estamos passando hoje no nosso país? Pessoas sendo oprimidas. Então o profeta, diante deste quadro, ele estava atribulado, sim. Ele estava perturbado, porque ele era um homem de Deus. Não era falta de fé. É porque o profeta, com certeza, ele sabia que tudo estava errado. Ele tinha essa certeza. Ele sabia e entrava em desespero, porque ele era alguém que queria ajudar. Queria ajudar ao povo a sair daquela condição. Ele era um homem que temia a Deus. E dentro do seu temor, sabendo ele, o Deus a quem ele servia, ele tinha um medo que Deus o abandonasse juntamente com todo o povo. Por isso, querido, neste diálogo de Abacuque com Deus, Abacuque está levantando essas indagações para Deus. E Deus responde as suas primeiras indagações. E a resposta de Deus está aqui no versículo 5 e no versículo 6. Quando nós temos no texto sagrado, vede versículo 5 do capítulo 1 de Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneceis, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está falando das obras que ele faz, da manifestação do seu poder. Quando ele manifestar o seu poder, muitos chegarão à condição de nem mesmo crer quando alguém contar para ele. E no versículo 6, que eu entendo que é o versículo principal, onde Deus informa ao profeta qual atitude que ele vai tomar diante da situação que se encontrava o reino de Judá. Um povo que é seu povo e que deveria representá-lo,
mas seu comportamento, as suas atitudes não são dignas do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, no versículo 6 do capítulo 1 de Abacuque, Deus está dizendo assim: pois eis que suscito, levanto os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que são suas. Deus está informando ao profeta Abacuque que ele é um Deus que sabe de todas as coisas, ele é um Deus que conhece todas as coisas, é um Deus que está presente em todo lugar. Então ele está dizendo ao profeta neste momento que vai entrar com um castigo contra Judá. Não podemos esquecer, meus amados, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus não comunga com o pecado. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas que o homem plantar, isso ele vai colher. E o povo de Judá estava plantando o que era mal. As características, vou relembrar: perversidade, violência, cercando os justos com contendas e atitudes opressoras. O seu sistema legal de leis estava em ruína, não se obedecia. Então, diante deste quadro, Deus resolve punir o seu povo. Mas eu quero, amados irmãos, dizer uma frase aqui bem clara: Deus pune para corrigir, Deus não pune para destruir. Vou repetir: Deus sempre pune e punirá o seu povo, não para destruir, mas para corrigir. Somos povo de Deus, precisamos fazer a sua vontade. Estamos aqui neste mundo, como disse o Senhor Jesus Cristo, quando nos pediu para livrar do mundo, para que nós não andássemos na direção do mundo, mas fôssemos seus representantes nas atitudes e principalmente, irmão, no testemunho de vida. O profeta Abacuque, quando recebe de Deus esta informação de que iria punir o povo, diz a partir do versículo 12, que o profeta faz uma intercessão pelo povo. O profeta agora ele vai interceder pelo povo. Neste diálogo com Deus, eu quero dizer até sem medo de errar, ele vai fazer uma intercessão queixosa. Ele vai se queixar. Ele vai se queixar de Deus. Ele vai trazer as suas queixas como defesa. Eu vou ler, não vou ler todas elas, está aqui do versículo 12 de Abacuque 1 ao versículo 17. Mas eu escolhi esses dois primeiros versículos, 12 e o 13, para nós entendermos que o profeta naquele momento estava passando na sua cabeça o seguinte pensamento: se Deus é bom, por que é que ele vai trazer uma nação ímpia, uma nação impetuosa, uma nação violenta, como era a nação babilônica, o melhor exército e o mais estruturado da época, aquele que não deixava ninguém, mas destruía todos. E esse pensamento na mente do profeta levou ele a interceder pelo povo. Então ele diz no versículo 12 de Abacuque 1: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo.
Aí ele confirma: não morreremos, ó Senhor. Para executar juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Aí no versículo 13 ele continua: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não pode contemplar. Porque, pois, toleras que procedam perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Deus, mais uma vez, ele vai responder ao profeta. Eu quero, irmãos, abrir um parêntese aqui, porque alguém pode dizer: mas o profeta, levantando-se, queixa contra Deus. Deus conhece todas as coisas. Como diz o Salmo 139, ele conhece o nosso andar, até mesmo o nosso caminhar. Ele nos conhece até por dentro, antes mesmo de nós sermos formados. Então Deus sabia que a intenção do profeta era que aquele povo voltasse a ser povo de Deus. O profeta não estava se revoltando contra Deus, pelo contrário, ele estava querendo da parte de Deus que Deus transformasse aquele coração. Mas, meus queridos, eu vou ser sincero, muitas vezes o homem só transforma a sua atitude se ele sofrer na pele. Ele tem que ser disciplinado muitas vezes de forma radical, senão ele não sente, senão ele não muda, senão ele não se transforma. O profeta estava achando difícil entender, porque Deus iria usar justamente a Babilônia. Então é quando mais uma vez Deus vai e explica ao profeta, diante da sua indagação, o que ele, Deus, iria fazer. E a explicação está aqui no capítulo 2. Todo este capítulo Deus está explicando o que iria acontecer. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui é uma posição correta do profeta. Ele diz no versículo 1 que iria se colocar numa torre de vigia. Ou seja, ele iria se prostrar numa condição de esperar em Deus, de confiar em Deus, de saber que Deus iria cumprir o que ele prometeu. Por isso que eu vou fazer questão de ler, querido. O profeta diz assim no capítulo 2 do versículo 1: por-me-ei a minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. E no versículo 2 do capítulo 2, Deus começa a responder. Quando diz assim, o próprio profeta: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passe correndo. Isso me chamou a atenção. Deus está dizendo ao profeta: olha, escreve esta visão que eu vou te dar, porque é o que eu vou fazer. Eu não vou abandonar o meu povo, mas eu vou disciplinar o meu povo. E aquele a quem eu vou usar, a Babilônia, os babilônicos, o maior exército da época, eles também serão castigados. Aí ele diz justamente isso, versículo 3: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado.
determinado. Mas se apresse para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Amados, nós sabemos que Deus cumpriu esta promessa de disciplinar o povo. Tanto é que em Jeremias capítulo 52, nós temos ali o momento em que os babilônicos invadiu, tomou Jerusalém, destruiu a cidade e levou o povo em cativeiro. Deus cumpriu a sua promessa. Mas aqui também, no versículo 4, nós temos Deus dando ao profeta, satisfazendo a sua ansiedade, apresentando a ele uma solução para o seu problema. Quando ele diz aqui no versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha, querido, esta expressão, o justo viverá pela fé, é a verdade central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É a verdade central do povo de Deus, porque Deus não vos abandonará. Deus não abandona o justo. A fé é o firme fundamento daquilo que nós cremos, mesmo não vendo, mas sabendo que vai acontecer. Então, quando Deus disse isso aqui ao profeta, ele está dizendo para o profeta: olha, tenha fé em mim. Você não é justo, eu não vou abandonar o justo. Creia, coloque a sua vida montada nesta condição. Creia, eu não vou abandonar. Guarda esse versículo 4. Em Romanos, capítulo 1, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz essa verdade, irmão. Quando ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de que maneira? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. O poder de Deus, a justiça de Deus, se manifesta na fé que nós temos nele. Não perca esta fé, nação brasileira. Não perca esta fé no Deus poderoso. Assim como ele usou a Babilônia para castigar, ele também vai usar um outro rei para liberar o povo da Babilônia, o seu povo, e trazer um povo restaurado, um povo disciplinado, um povo que agora viu que o castigo de Deus é pesado na sua vida. É justamente isso que o Deus revela ao profeta no capítulo 2 de Abacuque, no versículo 8. Então só para a gente relembrar, aqui no versículo 4, Deus está dizendo para o profeta Abacuque: tenha fé, porque o justo viverá pela sua fé, não a abandone, seja qual for a situação. No versículo 8 do capítulo 2 de Abacuque, Deus está dizendo: visto como despojaste as minhas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os moradores. O que é que Deus está dizendo aqui ao profeta? Deus está dizendo aqui ao profeta que ele também vai castigar a Babilônia. Ele usou a Babilônia para disciplinar o seu povo. Ele usou a Babilônia para corrigir o seu povo. Ele não usou a Babilônia para destruir. Então eu quero fazer
Meus amados irmãos, um paralelo. Nós estamos na nação brasileira, num momento também de dificuldade. Nós estamos passando um momento de sofrimento. Pessoas estão sendo oprimidas, nós sabemos disso. Mas queremos, com toda sinceridade, dizer a cada um de vocês que Abacuque, neste profeta, grande homem de Deus, nos ensina com estas suas palavras, com o texto que está aqui, de que Deus não se esquece dos seus. Primeiro. Segundo, de que Deus sempre castiga aqueles que estão na dimensão do pecado. Se você ler o capítulo 2, a partir do versículo 6, todo este capítulo, a partir do versículo 6, você vai ver que Deus lançou 5 ais, ou seja, 5 tipos de sofrimento, para justamente aqueles que não estão andando na dimensão da vontade de Deus. Então eu quero, meus amados irmãos, concluir com vocês nesta noite. Estamos num momento e numa situação difícil no nosso país. Precisamos fazer o que Abacuque fez. Primeira coisa, se apresentar a Deus, buscar a Deus. Estamos buscando a Deus ou estamos buscando solução nos homens? Não, vamos dobrar os nossos joelhos, entrar em diálogo com Deus como entrou o profeta, abrir os nossos corações, dizer a nossa verdade, falar, expressar, porque Deus está esperando, Deus está comigo, Deus está contigo, nação brasileira. Precisamos buscar a esse Deus. Segundo, vamos buscar a Ele individualmente. Já que estamos impedidos de coletivamente buscar, vamos buscar individualmente. Cada um de nós é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja está em mim, a igreja está em você. A igreja, como templo, pode estar fechada, mas o templo do Espírito Santo que somos nós não está. Ele está aberto, ele está livre. Ele pode sim se manifestar. Deus está esperando a nossa manifestação. Vamos clamar como clamou Abacuque. Vamos pedir a Deus. E um detalhe importante, irmãos. Muito importante. Vamos dar ouvido à sua palavra. O profeta deu ouvido à palavra de Deus. O profeta entendeu as razões de Deus. O profeta mudou de um homem perturbado, de um homem aflito, passando a partir do capítulo 3 para uma oração onde ele reconhece o poder de Deus. Se você ler, eu não vou ler todo o capítulo, mas se você começar a ler o capítulo 3, você vai ver que o profeta já começa justamente gritando por misericórdia, porque ele reconhece quem é o Deus que ele serve. Vamos gritar por misericórdia. E eu quero encerrar, meus amados, a minha participação nesta noite, lhe dizendo 3 coisas importantes. Precisamos buscar a Deus em oração, através da sua palavra. Precisamos nos abrir, pedir, clamar. Mas também nós precisamos, amado, testemunhar deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus que fez, que faz e que continuará fazendo. E por fim, nós precisamos declarar ao próprio Deus essas palavras do profeta que eu vou encerrar com ela, capítulo 3 de Abacuque, a partir do versículo 17, o texto da qual: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, dos currais, ou seja, ainda que a nação brasileira esteja passando por todo tipo de sofrimento, de violência, de perturbação, de opressão, todavia, vamos se alegrar, como disse o profeta, eu me alegro no Senhor, exultar, buscar, adorar, exaltar no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza, e Ele vai, como diz o profeta aqui, fazer que com os nossos pés, com uma das corças ligeiras, e me vai fazer andar de uma forma altaneira, da forma mais alta possível. Deus não quer o seu povo caído, Deus não quer o seu povo destruído, Deus não quer o seu povo derrotado, Deus quer nos dar a vitória. Que Deus abençoe. Eu preciso do Senhor. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Só a tua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Glória a Deus. Chegamos ao final, mais um trabalho, de mais um culto ao Senhor, desejando a todos uma semana repleta de paz e alegria. Nós queremos convidar você a orar conosco, fazer a oração final. Convidamos a nossa irmã Letícia para fazer a oração final.
E Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Oremos. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, por todas as bênçãos e maravilhas derramadas sobre nós. Te agradecer pela tua bondade e pelo teu infinito amor. Te agradecer, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor fez, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa ter recebido todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E possa ter chegado no trono da tua graça como cheiro suave. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar todas as famílias que têm passado por momentos difíceis, por momentos de dor, de sofrimento, Pai. Abençoa todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor. Fica com cada um de nós, Pai. Sonda, Senhor, cada coração, Pai. Obrigado por tudo, desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco. E nesse instante nós vamos ter a bênção apostólica com o pastor Pedro Félix. Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça, a verdade e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as divinas consolações do Espírito de Deus, repouse sobre cada um de nós, meus amados irmãos. Repouse sobre a nação brasileira. Repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.